Fala galera do Engenharia Podcast, estamos iniciando mais um episódio fantástico e vocês sabem que eu não conto o número de episódio porque durante a semana eu trago para vocês diversos episódios de surpresa. Mas hoje nós vamos falar de um tema muito importante que está relacionado com a sua qualidade de vida. Afinal de contas, o seu saldo bancário diz muito sobre a sua saúde mental. Como diz, cara. Fica com outro negativo com o pessoal te ligando no telefone para você ver se é gostoso. Então hoje nós vamos falar aqui com uma engenheira especialista em finanças pessoais. É que finanças pessoais é tanta coisa que envolve, cara, pra gente conseguir ter equilíbrio, né, Carol? Inclusive, estamos aqui com a Carol Basílio. Seja muito bem-vinda, bate aqui nessa aqui. Olá. A Carol era engenheira, estudou comigo em algumas matérias na universidade e também está seguindo esse mundo de ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida. E eu sempre peço, Carol, para os nossos convidados, quando eles vêm aqui no nosso podcast, para que eles se apresentem primeiro. Afinal de contas, antes de qualquer profissional, nós temos uma pessoa. Então quem é essa pessoa que está à frente do equilíbrio com Carol? Vamos lá. Um prazer enorme estar aqui, sendo engenheira, sendo amiga também já do Edson, colega de faculdade. Então, eu sou Carol Basílio, eu trabalho com finanças há cerca de 3 anos. Eu já ajudei mais de 300 pessoas a se organizarem financeiramente, transformar suas vidas financeiras. O Brasil é um país que não nos dá educação financeira, né? Então a gente não aprende isso nas escolas, nem na faculdade. A gente se forma engenheiro e ninguém fala pra gente como o engenheiro precisa lidar com o seu próprio salário, com a própria renda, ou, né, ter uma empresa, como é que ele vai lidar com as finanças da empresa dele. Então hoje finanças é um tema, assim, muito procurado, muito buscado e cada vez mais eu espero que tenha cada vez mais palco e mais falas sobre finanças, porque dinheiro é uma coisa importante. E como o Edson falou, finanças impacta diretamente a nossa qualidade de vida, né? Então se a gente não tá bem financeiramente falando, é provável que o nosso relacionamento não esteja tão bem, que a nossa empresa não esteja tão bem, que a gente já não consiga dormir tão bem quanto a gente deveria. Então, é isso. Hoje, Carol trabalha com finanças, com melhora da qualidade de vida das pessoas. Sou casada, tenho um cachorrinho, tenho uma empresa... Qual o nome do cachorrinho? Qual o nome do cachorrinho? O nome do marido? Manda um abraço pro cachorrinho, pro marido. É Bob e Diego. Beijo, meus amores. Coisa boa, né? A família é a base pra tudo, né? Mas vocês perceberam que... Isso eu digo pra muita gente, acho que é redundante isso, né? Mas muita gente me pergunta, Edson, em qual área o engenheiro de produção pode trabalhar? E eu sempre digo que o engenheiro de produção pode atuar em tudo que pode ser gerenciado, tudo que você pode melhorar a produtividade, afinal de contas não deixa de ser uma melhora de produtividade ou de maximização de resultados, né? Total. Essa tua atuação. Mas antes disso, galera, se vocês não seguem esse podcast, eu esqueci de me apresentar mais uma vez, eu sempre faço isso, né? Mas não tem problema, que o podcast não é sobre mim. Mas muito prazer, eu sou o engenheiro Edson Martins, estou aqui como apresentador do Engenharia Podcast e por isso eu trago pessoas melhores do que eu para que eu aprenda a cuidar das minhas finanças também, né? Afinal de contas, a empresa está crescendo, os negócios vão ampliando e crescer pode ser tão perigoso quanto ficar no negativo, não pode não? Com certeza. A gente tem a tendência natural a ir ganhando mais e gastando mais. E aí isso é muito perigoso. Você vê a tua empresa crescendo e automaticamente você acha que o teu poder de compra já vai aumentar, que você pode melhorar a tua qualidade de vida em todos os sentidos. E isso pode ser uma faca de 2 gumes. Porque aí você vai querer viajar mais, você vai querer melhorar a qualidade do teu carro, você vai querer melhorar a qualidade das tuas viagens, do teu restaurante, o restaurante que antes você ia que era gostoso, agora já não é mais, agora você quer ir num melhor. A escola de seus filhos que antes era suficiente, uma determinada escola agora não serve, tem que ser uma escola melhor. E aí, se você deixar os teus gastos irem aumentando na mesma proporção que os teus ganhos, é provável que você sempre fique sufocado financeiramente falando. E aí não importa quanto de dinheiro você ganha, você vai dar sempre empipinado com dinheiro. Então sim, Edson, quando a empresa está crescendo, aí que a gente tem que ter essa disciplina financeira para lidar bem com o nosso dinheiro, fazer jus ao dinheiro que está entrando no nosso bolso, cuidar bem desse dinheiro para que ele não se torne pó, para que ele não evapore, entre na sua mão, né, e evapore uns dias, uns meses depois. E isso serve para você que está desse lado aí, que se formou na engenharia, montou seu escritório de projeto, fechou o primeiro contrato de R$800 mil, que eu tô empolgado que eu vou comprar aquele Civic agora. Ai. Eu lembro daquele vídeo do Civic lá, foi fantástico aquele do Civic. Pegou o contrato de 800 mil, vai lá, vou comprar um Civic, só que não é usado, vai comprar um Civic zero. R$200 mil. Aí chega na metade da obra, cadê o dinheiro da obra, né? Não entrega a obra. Então, falar sobre finanças pessoais envolve também muito essa questão, um erro talvez muito grave, que é você pegar o dinheiro de um projeto e
gastar isso aí e não conseguir entregar a obra que você se comprometeu a fazer, trazendo para engenharia ou para arquitetura. Então, se você tem esse problema, assiste esse episódio. Se você já superou esse problema, comenta esse episódio para que a gente ajude as pessoas a conseguirem destravar no financeiro. Eu falo destravar no digital, né? Porque eu sempre falo destravar no financeiro. E agora, Carol, me conta uma coisa assim, muito interessante. O que te trouxe esse interesse pela área de finanças? Porque você, para a galera que não sabe, a Carol trabalhava na indústria, correto? Você estava na indústria também quando estava na graduação. E aí, da mesma forma que eu vim para a área de comunicação, para a educação, você também foi para a comunicação e para a educação. Ou seja, você, da mesma forma que eu gosto de... Eu multiplico talentos, você multiplica dinheiro. Então, me conta, quando que surgiu esse interesse? Foi por uma dor sua? Foi porque você percebeu que trabalhando... Enfim, tá contigo. Vamos lá, eu também trabalhava na área de custos dentro da indústria, então eu já lidava com dinheiro dentro da indústria também, numa indústria cerâmica. E aí eu só mudei a proporção, né? O que era milhões de reais de um lado para o outro, agora a gente fala de finanças pessoais e às vezes é 2 mil para cá, 3 mil reais para lá. Então só mudou a proporção, mas também é relacionado a custos. E eu comecei a me interessar com finanças quando eu estava na CLT e eu comecei a pesquisar áreas para eu conseguir empreender. E eu percebi que muitas pessoas ganhavam até mais dinheiro do que eu dentro da CLT, mas viviam reclamando de dinheiro. Então, meu salário como analista, por exemplo, era R$3.700 e tinham pessoas que eram coordenadoras que ganhavam 8, 9 mil reais por mês, viviam reclamando. E eu tinha dinheiro guardado, eu tinha reserva financeira, eu conseguia pagar tudo em dia e eles não. E aí aquilo começou a me dar um estalo. Peraí, o que tá acontecendo? Né? Por que, né, que eles ganham muito mais do que eu e não conseguem lidar bem com o dinheiro? Eu pensei, se eu sei lidar bem com o meu dinheiro e eles não sabem, então aqui eu vejo que eu posso agregar na vida dessas pessoas. Uma visão de negócio, não? Peraí, tem demanda, tá pingando. Porque justamente é uma coisa que eu demorei pra entender ou pra respeitar, e talvez por isso também demorei pra destravar no digital, digamos assim, é que quem ensina merece ter reconhecimento financeiro. Total. As pessoas veem, tipo, mais um vendedor de curso. Mas um vendedor de curso é um professor que, de alguma forma, ele está ajudando alguém a ter mais qualidade de vida, né? Seja montando uma empresa, montando um negócio, o cara entrando no digital, ou depois que ele já fez tudo isso, como gerenciar e administrar tudo isso. Então, realmente, parabéns pelas conquistas aí. Eu confesso que eu fico muito feliz quando eu vejo que a galera que eu conheço, de fato, está vivendo o próprio sonho e saindo dessas corridas, da corrida dos ratos. E para vocês que estão em casa aí, presta atenção uma coisa. Eu sempre falo que os episódios do Engenharia Podcast, eles são semelhantes ao livro Quem Pensa Enriquece. Se a Carol contar todos os segredos para você agora, tu não vai entender. Não vai fazer sentido. Da mesma forma que o livro fala que se ele te contar os segredos para enriquecer, você não vai entender. Você tem que ir lendo e entendendo ao longo do tempo. Então, acompanha o perfil do Instagram, TikTok, YouTube da Carol, fala pra galera te seguir já no começo, já pra galera não esperar pro final, porque tem muita gente que no meio do vídeo sai... Carol Basílio Finanças. Carol Basílio Finanças, lá no Instagram você vai conseguir me encontrar, no YouTube também, no TikTok também. E tem muita dica fantástica, gente. Tem muita dica fantástica. E sigam pessoas que agreguem na vida de vocês, porque é fácil a gente ficar seguindo lá um monte de perfil de blogueira ou de influenciadora que tá sempre te influenciando a comprar alguma coisa. Toda vez que você abre o perfil da pessoa, ela tá te mandando comprar alguma coisa. Então, faz o contrário. Segue um perfil de alguém que te incentiva a ser mais econômico, a pensar com mais cautela no teu dinheiro, a gerir melhor o teu dinheiro. Então, é uma forma de você ter as finanças também no teu dia a dia, seguindo essas pessoas que falam de finanças no dia a dia. E pontuando isso que você falou ali atrás, Edson, que eu achei bem interessante, você falou ali, eu comecei a perceber que a pessoa que vende um curso, ela precisa ser valorizada, ela precisa ter reconhecimento. E isso é total, porque a gente tem uma crença, às vezes, limitante de que a gente tem que fazer tudo de graça, né? Tem que dar o meu conteúdo de graça, o meu conhecimento de graça. E peraí, se o Edson tem um conhecimento que ele batalhou pra ter, ele fez cursos, ele fez faculdade, ele fez vários treinamentos, o Edson batalhou pra ter esse conteúdo, ele não precisa disponibilizar esse conteúdo de graça, ele tem que realmente fazer esse dinheiro vir e, enfim, comercializar esse conhecimento que ele tem, né? Não é de forma alguma errado você vender um curso ou coisa do tipo. Não, com certeza. E trazendo para esses momentos de colocar preço assim, quais foram os momentos mais decisivos que moldaram a Carol hoje? Porque você é novinha, né, Carol? Mais ou menos. Você é novinha. Inclusive, a galera que não acompanha o perfil dela, vai lá que ela inclusive, é cantora, né? Ganhou prêmios de atrás. Então, vai lá, não vou dar spoiler, sigam lá para vocês verem as histórias e os exemplos práticos que a Carol traz no perfil dela, realmente.
Nossa, você fica redundante nesse campo. Os exemplos práticos que ela traz são práticos. Tá tudo certo. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Então, quais foram os momentos, assim, que realmente que moldaram você para ter essa questão da educação financeira? Porque a gente não aprende isso. Isso veio de berço, alguém te ensinou, você que... Gente, de onde vem isso? O meu pai sempre falava... Filha, só compra o que você tem dinheiro pra comprar. Então, isso foi uma frase que eu fiquei ouvindo dele desde que eu era pequenininha. E meu pai sempre fez isso. Então, quando ele precisou comprar um carro, ele guardou o dinheiro pra comprar o carro à vista. Quando ele precisou comprar uma casa, ele guardou o dinheiro pra comprar a casa à vista. Depois, meu irmão mais velho, eu vi ele fazendo muito isso também. Ele guardou o dinheiro pra comprar o primeiro computador, guardou o dinheiro pra comprar o primeiro carro. Eu fui absorvendo tudo isso. Então, quando o dinheiro começou a entrar pra mim, quando eu fiz 18 anos que eu comecei a trabalhar, essa foi a lógica que eu tive na minha cabeça. Se eu quero fazer a minha carteira de motorista, eu vou guardar o dinheiro e comprar. Se eu quiser comprar um carro, por exemplo, que foi o que eu fiz depois, guardei dinheiro até ter dinheiro para comprar o carro à vista. Então, essa virada de chave, essa sacada que eu tive, veio de muito cedo com o meu pai. É claro que hoje, empreendendo, a gente sabe que tem outras maneiras de você conquistar as coisas, né? Às vezes é uma dívida bem pensada, mas na pessoa física, e principalmente na pessoa física que ganha um salário um pouco menor, de até 5 mil reais, se ela tiver essa filosofia dentro das finanças dela, ela nunca vai se endividar, ela nunca vai ter dívida, ela nunca vai ficar devendo. Então, é um bom princípio que eu absorvi lá atrás. Então, essa foi a primeira virada de chave. Já respondeu a próxima pergunta. Eu ia te perguntar justamente qual conselho, ou de quem você recebeu um conselho que poderia modificar, que fez essa personalidade. Mas vocês perceberam a mensagem oculta no meio da frase da Carol? O meio influencia suas decisões. Ou seja, a famosa frase, né? Você é médio das pessoas que você convive. Tá entendendo o que eu quero dizer com esse podcast é muito parecido com Quem Pensa Enriquece? Cheio de mensagens obscuras, positivas no meio da fala dos nossos convidados. E como você se mantém atualizada e criativa? Porque você é criativa, hein? Porque eu vejo, você traz ali uns exemplos, por exemplo, aquele do Civic lá. Como é que é? O do Civic, o cara... Se ganha 5 mil por mês, você quer comprar um Civic? Não faz sentido, a conta não vai fechar, né? É consumindo de outras pessoas também, Edson. É bebendo de outras fontes. Eu nunca fico só no nicho de finanças. Eu tô sempre no nicho de marketing, no nicho de odontologia. Eu sempre tô vendo o que as outras áreas fazem também para que eu consiga entregar um conteúdo bom lá dentro das finanças. Tem uma forma muito boa de eu criar conteúdo também, que é dando mentoria. Como eu dou mentoria individual para as pessoas, eu sei qual que é a dúvida que ela tem, eu sei qual que é a dificuldade que ela está enfrentando no dia a dia dela. Então, esse até é um grande diferencial da minha carreira de educadora financeira. Porque tem muita gente que trabalha com educação financeira, mas nunca atendeu ninguém de verdade. Nunca teve de frente e tentando melhorar as finanças de uma outra pessoa ali do outro lado. É só dica teórica, sabe? Então, comigo não. Comigo não é assim. Eu tô ali no dia a dia, eu tô vendo o que dá certo, eu tô vendo o que não dá certo, eu tô vendo que dica faz mais sentido para cada público, para cada tipo de pessoa. Então, sempre que eu dou uma dica na internet, uma estratégia na internet, em algum vídeo no Instagram, pode ter certeza que é alguma coisa que eu já apliquei. Por isso dá engajamento, porque o pessoal, se é dor de um, é dor de várias pessoas, né? Exato. E dentro dessas dores que você percebe, assim, do pessoal que você atende, dos vídeos que tem mais engajamentos, o que vocês vê, caramba, essa aqui, olha, caramba, não vou dizer tão básico, mas geralmente às vezes é um erro básico ou uma oportunidade básica de melhoria e a pessoa acaba não percebendo. O que você percebe, assim, que você nota nas pessoas que você atende ou que você vê na internet que é a maior oportunidade de aprendizado? Boa. Primeira coisa é cartão de crédito, que é um erro muito grave, né, Edson? O cartão de crédito, a pessoa não recebeu educação financeira para usar cartão de crédito. E aí ela começa a usar, e ela usa o cartão como se fosse uma extensão da renda. Então eu gastei todo o meu salário, gastei todo o dinheiro que eu tenho no mês, e aí eu começo a usar o meu cartão de crédito. Não tá certo, a conta não vai fechar. Se você não conseguiu comprar tudo que você queria dentro do mês, por que você acha que no mês que vem você vai conseguir comprar tudo que tu quer e pagar o cartão? Então a conta nunca vai fechar. A pessoa tá sempre devendo, tá sempre jogando a dívida pra frente. Esse é o grande problema do cartão de crédito. E aí entra aquela questão do eu vou pagar o cartão de crédito por outro cartão de crédito. Aí começa a ficar bonita a conta, né? Lascou, porque aí vai virando uma bola de neve que você não consegue nunca mais correr atrás. E até um grande erro que as pessoas cometem é viver de empréstimo. Faço um empréstimo pra quitar dívida, daí daqui a pouco eu não consigo quitar dívida, eu faço um outro empréstimo. Quando as pessoas chegam em endividamento, aqui pra minha mentoria, elas geralmente chegam não com 1 ou 2 empréstimos, elas chegam com 6, 7 empréstimos.
Então você percebe que a pessoa foi tentando tapar um monte de buraco, ela foi tentando tapar o sol com a peneira várias vezes, jogar a dívida pra frente várias vezes, porque ela não tem organização financeira básica. Ela não tá enxergando o número ali e vendo que a conta não tá fechando. Então não adianta parcelar a fatura, não adianta muitas vezes fazer um empréstimo para quitar as dívidas. Só vai virar uma bola de neve maior e tu só vai estar jogando pra frente o teu problema. E nesse ponto, assim, de organizar as dívidas, né? Talvez, não sei, eu tenho uma visão que talvez essa questão de fazer um empréstimo para pagar, um empréstimo para pagar, entra muito na questão da falta de controle emocional. Então, é o primeiro ponto. Mas tá, qual seria a melhor estratégia para quem tá nesse... Porque a gente vê o pessoal falar às vezes assim, você tá devendo para 5, 6, 7 bancos, vai lá, faz um empréstimo só, que tá tudo, fica com uma parcela só. Mas e pra pessoa que não tem crédito mais, já tá com 5, 6... Porque a maioria da pessoa já tá com 5 ou 6 empréstimos, já tá com 3 ou 4 cartões de crédito também bolado, e a pessoa não tem mais crédito no mercado para pegar um único empréstimo para pagar aquilo tudo e ficar com uma única só parcela. E aí o bicho pega. Essa talvez seja a dúvida da galera, hein? Ai, meu Deus do céu. Aí a gente tem que voltar do básico, né, Edson? Por que a pessoa tá em situação de endividamento? Porque ela não tem organização financeira, porque ela não tem planejamento, porque ela não conhece os limites dela, ela não sabe até onde ela pode gastar, ela não sabe até onde ela pode ir com o dinheiro dela. Por isso que ela tem dívida maior do que o salário dela, porque ela já não fez o básico da organização financeira. Então essa pessoa, a solução para ela que tá endividada não é pegar mais um empréstimo, é se organizar financeiramente. Até um erro comum que as pessoas cometem é focar primeiro em pagar a dívida. Carol, agora eu quero pagar a dívida, pronto, tem que fazer isso para agora. Não é o teu primeiro passo. Daí, né? Aí bate o desespero, você vai lá, tenta quitar a dívida a qualquer custo, mas não é o teu primeiro passo. O teu primeiro passo tem que ser voltar para casa, botar as tuas finanças em ordem, começar a tua organização financeira, anotar tudo que entra, tudo que sai, entender para onde teu dinheiro tá indo, entender por que a conta não tá fechando. Ou seja, tem uma famosa planilhinha ali. Planilhinha, caderninho, cada um lá onde quiser. Mas a Rota 2.0, que é a minha ferramenta de controle financeiro pessoal. Conta pra gente como é que funciona isso, uma boa oportunidade. A Rota 2.0 é uma ferramenta que eu construí com mais de 200 mentorados que eu já tinha atendido dentro da mentoria, que eu comecei a construir a Rota 2.0. Então ela foi uma ferramenta que eu tive certeza que iria suprir a necessidade da maioria das pessoas. Hoje a Rota tem lugar para você colocar a foto dos teus sonhos, tem lugar para você colocar os teus desejos menorzinhos, aqueles de 50, 100 reais. Tem lugar para você colocar os teus planejamentos financeiros daqui até o final do ano, tem lugar para cartão de crédito. Então ela é uma ferramenta super completa de organização financeira, que tá lá no link da minha bio, inclusive. Olha só, então o perfil da Carol vai estar no primeiro link aqui da descrição do nosso episódio. Se você precisa de ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Acredito que eu tenho um pedacinho do filme do Rei Leão, que eu acho bem bacana quando o Simba chega pro Rei Leão e fala: pai, qual foi a frase mais bonita, qual foi a atitude ou a frase mais bonita que você já teve até hoje ali? Pedir ajuda. Pedir ajuda não é desistir. Pedir ajuda é mostrar para outra pessoa que você quer continuar. Então, eu vejo que realmente nós, eu digo na questão de cultura, até porque a próxima pergunta que eu vou te fazer é em relação da cultura do brasileiro. Nós, como brasileiro, eu vejo que nós não temos essa cultura de pedir ajuda. Eu digo nós brasileiros porque eu converso com pessoas de outros países. As pessoas pedem ajuda, as pessoas conversam, elas não têm vergonha de, cara, eu não tô conseguindo, vem cá, me senta do meu lado. E a gente tem essa, eu não preciso disso aqui, eu vou fazer mais um empréstimo, tá tudo certo e eu resolvo. Exatamente. Então, eu acredito que não é errado pedir ajuda, porque se você tá pedindo ajuda é porque você quer realmente continuar, né? E aí, nessa questão da cultura do brasileiro, eu vejo que a nossa mídia, ela destrói a cabeça da galera na internet, né? Porque, é o que você falou, a maioria dos perfis é: bora testar! Vamos testar. Pega esse microfone aqui, ele é fantástico, você pode gravar 200 metros, não sei o quê. Se você é um produtor digital... Compra, clica aqui. Compra, clica aqui. Então eu vejo que a galera traz muito isso, né? Então, qual que é a sua opinião em relação à questão da cultura do consumo do Brasil? Se ela contribui muito para o endividamento, para as famílias, e principalmente essa questão da mentalidade, e como que a gente pode tentar mudar ou ajudar a mudar essa realidade? Nossa, é incrível essa pergunta que você fez, Edson, porque até as pessoas mais jovens hoje também, elas têm a tendência a sempre ultravalorizar o lado delas lá nas redes sociais, né? Então ela fez 10 mil reais na internet, ela já mostra isso ali, escancara, e daí daqui a pouco já inventa também que tá fazendo 20, 30, 50, 100 mil reais, e aí as pessoas vão perdendo um pouco a noção de dinheiro. Daí parece que hoje em dia é tão fácil tu fazer R$1 milhão na internet, nossa, que é uma coisa assim, né? Nossa, um estalar de dedos tu já fez. E aí tu fica ali do outro lado se sentindo o quê? Muitas vezes
Frustrado, Caramba, sou inútil, angustiado, né? eu sou inútil. Não serve pra nada, tá todo mundo com o melhor carro e eu tô aqui, tá todo mundo trocando de casa, morando num lugar melhor e eu tô aqui. Mas a gente se esquece que 95% do brasileiro ganha menos de 10 mil reais por mês. 95% do Brasil ganha menos de 5 mil reais por mês. Aí o cara aluga um carro aqui em Balneário Camboriú, vai ali perto da roda gigante e fala, se você quer comprar isso aqui, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Aí o cara volta pra lá, parcela o carro alugado em 10 vezes, de 80 pila por mês pra pagar. Já vende curso pra você, daí ele já ganha o dinheiro ali pra pagar o aluguel e sobra pra ele fazer mais o marketing depois. É assim que funcionou muito tempo com esses cursos de marketing digital furado ali, né, Edson? Ainda tem muito isso, né? Ainda tem muita gente que faz isso na internet, né? Se arrasta pra cima e o cara aluga uma mansão, diz, galera, comprei uma mansão maravilhosa. E aí a pessoa vai naquela desilusão, e principalmente na madrugada, né? Madrugada é o horário que mais vende curso, pelo menos o que eu tenho de curso assim, é o que eu mais percebo que o pessoal tá no momento vulnerável. Tem uma explicação pra isso. No final do dia a gente já tá cansado, a gente já tá fatigado de tomar decisão. Então no final do dia a gente já não toma mais boas decisões. No começo, na manhã, é difícil tu comer uma comida ruim, por exemplo, né, Edson? Comprar um brigadeiro pra comer no café da manhã é difícil. Agora, de noite, tu já tomou tantas decisões, tu já tá tão cansado, fatigado psicologicamente, que é fácil você pedir um brigadeiro, você pedir um lanche, você comprar todo o teu carrinho lá da Shein, que já tava lá uma semana. Verdade. Então, evita ficar navegando à noite. Bom ponto esse que você citou. E você falou lá atrás, você perguntou, Edson, se essa cultura de consumismo que o brasileiro tá tendo hoje influencia muito nas finanças, né? E total. A gente tá no Instagram o tempo inteiro, é alguém te mostrando alguma coisa, o tempo inteiro alguém querendo te vender alguma coisa, e aí você fica naquela, você é ser humano, você quer pertencer, você quer estar dentro do grupo, então você também quer ser essa pessoa que também tá consumindo, que também tá comprando. E aí muitas vezes tu esquece as tuas prioridades. O que era a tua prioridade, que era montar uma reservinha financeira ou trocar de carro, você esquece porque você tá gastando todo o teu dinheiro com prazeres momentâneos. Tudo que alguém tá te oferecendo, tu tá comprando. Aquelas dopaminas baratas, né? Nossa, Os total. picos de dopamina, né? Tem uma frase do Gustavo Cerbasi que eu gosto, que ele fala que se você não tem um destino claro pro teu dinheiro, se você não tem um objetivo claro pro teu dinheiro, qualquer vitrine te encanta. Olha, gostei dessa frase, não conhecia essa frase, acho legal. É muito legal, porque se tu não tem um destino claro pro teu dinheiro, se tu não tem um objetivo, qualquer coisa te encanta. Qualquer coisa que te oferecerem vai parecer muito bom. A conversa do vendedor pode ser meia boca e você vai estar comprando. Eu ouvi uma vez e fez sentido pra mim. Cara, você quer guardar dinheiro? Planeja uma viagem. Planeja uma viagem. Por que planeja uma viagem? Bom, sei lá, se eu quero ir pra Austrália, um exemplo. Pô, eu tenho que ver passagem, eu vou ter que ver não sei o quê, eu vou ter que ver isso. E muitas vezes você não tem aquele limite no cartão de crédito pra pagar 30 mil reais por uma viagem. Então tu vai, de alguma forma, aprender a guardar de uma forma... Claro, pode ser que a pessoa se endivide mais, mas pode ser um bom início para começar a guardar dinheiro. Então planeja uma viagem, planeja um casamento, num casamento geralmente o pessoal parcela. O brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Esse que é o complicado, né? Mas faz sentido isso que você falou, porque se eu tenho uma viagem marcada para daqui a 3 meses, aqueles 50 reais que eu ia gastar na lojinha, eu já penso, não, vou deixar. Não vou comprar isso aqui agora, porque eu tenho a viagem para daqui a pouco. Agora, se tu não tem objetivo nenhum para fazer nos próximos meses, tanto faz, gastar 50 aqui, 100 ali. Mas daí entra o problema, né? Porque o cara, ele segura aqueles 3 meses, ele não gasta, mas aí quando ele vai pro lugar, ele falou... a gente só tem uma vida mesmo. Vou passar no cartão. Foda-se. Ou seja, é complexo, né? Por isso que eu digo, essa questão realmente dessas finanças, ela parte muito... em vários cursos que eu fiz, eu lembro que eu demorei muito para entender o porquê que vários cursos que eu fiz começavam por controle emocional. Eu demorei pra entender. Falei, mas cara, eu não quero aprender controle emocional, eu quero aprender... Eu quero ir pra parte prática ali, eu quero entender como é que funcionam as ferramentas. E cabeça de engenheiro, né? Cabeça, de modo geral, não, eu quero montar um negócio, eu quero saber como é que eu monto um negócio. Eu não quero saber sobre maestria emocional. Então aí depois eu fui entender, realmente, se eu não tenho maestria emocional, eu vou fazer dinheiro e vou torrar aquilo de novo, né? Total. Nessa questão da falta de educação financeira, por exemplo, ela é apontada como um dos principais fatores para os problemas financeiros do brasileiro. O que pode ser feito na questão da educação financeira, além da galera te seguindo nas redes sociais, mas o que você acredita assim, que pode ser feito também nas escolas, nos lares, até um recado para os pais aí que estão vendo os filhos aí, que levar como exemplo, como você tem os seus pais de exemplo, que indiretamente, sem intenção, talvez, ou com intenção, te ensinaram a comprar se você tem. Se você não tem, você não compra. Legal. Muito se fala em levar a educação financeira para as escolas, Edson, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que é mais importante a gente levar a educação financeira para as empresas. Olha só, hoje 77% das famílias brasileiras estão em situação de endividamento. Quanto? 77%? 77%.
E aí, se as pessoas estão endividadas, o teu funcionário que tá lá na tua empresa, se ele tá endividado, ele não tá trabalhando legal. Ele não tá dando 100% dele, porque ele tá estressado, porque ele tá fatigado, porque chega em casa à noite é só briga por causa do dinheiro. Ele tá insatisfeito com o salário dele, e ele não sabe por quê, mas é por desorganização financeira, ele não sabe cuidar do dinheiro que vem pra ele. Então, ele gasta tudo, se endivida. Então, ao invés de levar a educação financeira para as escolas, que talvez seja um caminho bom também, mas acho que mais importante ainda é levar a educação financeira para as empresas. Então, eu penso muito nisso, Edson. Os empreendedores, empresários, eles têm que estar cada vez mais abertos a levar esse tema para dentro das empresas. Seja na CIPAT, seja em eventos de empresa de encerramento final do ano, ou uma reunião por mês, por exemplo, para falar de educação financeira básica. Porque não adianta você dar Gympass pro teu funcionário se ele está endividado. Não adianta você dar um bônus lá de alimentação no cartão de crédito pra ele lá, se ele tá com as finanças por aqui, o cartão de crédito devendo 3 meses de cartão de crédito, por exemplo. Não adianta nada. Faz todo sentido, né? As empresas ensinarem educação financeira para os seus colaboradores, isso vai aumentar a produtividade. Pessoas com a cabeça o telefone não ficar tocando toda hora, cobrando ali das... do Itaú, dos outros bancos e tal. Eu falei propaganda de banco, eu ia falar propaganda de banco. Caramba, eu já falei. Mas se o cara tá devendo no cartão de crédito em qualquer banco, e o banco começa a ligar pra ele, ai meu Deus do céu. Ou seja, ele não vai produzir direito, ele vai estar sempre pensando. Exato. E aí chega no fim do mês, o cara tá com a fatura do cartão pra estourar, o salário que entra na conta, aquele fela lindo do meu patrão, olha só, ele tá andando de Porsche lá. Exatamente. E eu aqui, não consigo nem pagar minhas contas. Exatamente. Ou seja, o problema Preciso mudar de empresa. Preciso mudar de empresa porque eu não tô ganhando nada. E na verdade, às vezes não é. Às vezes é porque tu não tá sabendo fazer gestão financeira do teu dinheiro. Não é que o teu salário tá ruim, você não tá gerindo bem ele. Então, os empreendedores e empresários precisam levar essa pílula de educação financeira para as empresas. Penso que esse é o passo número 1, Edson, pra gente espalhar a educação financeira no país mesmo. E às vezes é um investimento muito pequenininho. Imagina que você paga uma palestra pra tua empresa. Você tem lá 50 pessoas na tua empresa, Edson. Às vezes você paga R$2.000 por educador financeiro ir lá dar uma palestra. Vai que a tua produtividade dobra. Vai que a metade dos teus colaboradores estavam com dívida e eles conseguem sair da dívida e trabalhar melhor. Olha o impacto positivo que isso pode ter. Então, começar por aí, Edson. Mensurável. Uma dica para vocês aí, empresários que estão assistindo esse podcast. Contratem a Carol. Eu tô falando da Carol, mas pode ser um profissional que você tenha confiança na sua região aí. E meça o indicador de produtividade, mas faça um acompanhamento de pelo menos 12 meses. 12 meses. Porque não adianta fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses. Maravilhoso, né? ótimo. Porque fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses... não aumentou nada. Ou seja, quando você montou a sua empresa, você teve lucro em 3 meses? Não deu tempo, às vezes, pro teu funcionário sair daquela situação. Nem assimilar muitas vezes, né? Aí ele começa a acompanhar. E talvez, realmente, é fantástico trazer esse programa de educação financeira junto com talvez um treinamento de controle emocional, de qualidade de vida. Total. Fazer um programa mesmo. Por exemplo, aqui na WTM, que é a empresa onde fica nosso podcast, é uma empresa que eu acho fantástico, assim, porque, por exemplo, eu vejo que realmente tem uma preocupação muito grande com a qualidade de vida das pessoas. Boa. Tem aula de yoga no meio do horário de trabalho, tem aula de inglês no meio do horário de trabalho. Ele faz essa questão da inclusão da equipe. Ele alugou uma casa no Canadá, ele manda de 3 em 3 meses 4 colaboradores para o Canadá para ficar lá trabalhando lá. Que legal. Então, ou seja, é uma empresa que realmente investe na qualidade de vida do colaborador, não somente aqui dentro, mas e também tem uma coisa muito interessante que talvez está do outro lado um pouco perdido aí, que não está vendo o resultado, a minha equipe está dispersa. Onde o teu colaborador pode chegar daqui 6 meses e ele continuar trabalhando para você? Isso é uma coisa que me matava nas empresas, né? Quando eu estava trabalhando. Isso é uma coisa, até falando em números, o que me fez empreender foi ver, eu confesso que eu não vi por maldade, não foi por intenção, mas era uma empresa que eu estava trabalhando e o gestor, que era gerente de compras estratégicas, ele estava revoltado porque não tinham pago para ele as despesas de viagem. Uhum. E ele reclamando, eu só ganho isso, não dá, descontar R$2.000 meu salário. Eu falei, não, velho. Esse cara tá 15 anos na empresa, o cara ganha só isso. Eu ganho 20% do que ele ganha. Você é estagiário? Não dá, cara. Não quer essa minha vida, não. Então foi onde me despertou. Só que eu não fiz a loucura de sair direto do CLT ou depois desse estágio obrigatório que eu fiz para empreender. Eu entendi uma coisa. Eu preciso usar o salário que eu tenho como ajuda de custo para construir aquilo que eu quero. Ótimo. É porque eu vejo que... Eu fiz umas loucuras também de comprar coisa no cartão de crédito para montar o negócio, fiz. Poderia dar tudo errado, poderia. Assumi o risco.
Mas graças a Deus, Deus tem abençoado e tá dando certo. Mas você já teve esse pé no chão também de ir fazendo aos poucos, né, Edson? Poderia ser outra pessoa que já passa tudo num cartão e já sai na primeira semana que dá ideia, já pede demissão e aí sai sem nada. E aí não vem cliente, não fecha nada, né? Então, esse caminho de ir fazendo aos pouquinhos, sempre penso que é o ideal para quem tá querendo fazer transição de carreira. E essa questão, um ponto importante assim, a gente tem que ver também a questão da taxa de juros, né? Por exemplo, com a alta inflação e os juros aumentando cada vez mais. Como os brasileiros, na verdade cada vez mais não, sempre foi assim, né? Então eu digo que eu vejo que muita gente entra em desespero quando vê, mas o governo vai colapsar. Cara, desde que eu conheço, eu leio política, o governo tá sempre colapsando, sempre quebrando, tá sempre com juros altos, sempre... Então eu vejo que, não sei, eu olho para o que está acontecendo ao redor assim, mas eu não me deixo levar pelas notícias. Mas como essa questão da alta da inflação e também como os brasileiros podem proteger os seus investimentos em torno do real positivo? Legal, ótima pergunta. Primeira coisa é investir. Se você não sabe investir, o teu dinheiro está sempre perdendo valor. Então, se você deixa o teu dinheiro parado na conta corrente, todos os dias você está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar, na verdade. Então, entender, nem que seja o básico do mundo dos investimentos, já vai te colocar um passo acima para pelo menos combater a inflação. Existem investimentos, por exemplo, um CDB, né, que é um certificado de depósito bancário, um CDB da PagBank, por exemplo. Ele já paga 5% acima da taxa CDI. O que isso significa, Edson? Que a taxa CDI está subindo todos os meses. Esse CDB, esse investimento vai pagar 100% dela e mais 5% de lucro, de rentabilidade para você. Então, você sempre vai estar ganhando na inflação. Então, aprender a investir é o primeiro passo para que você não fique prejudicado pela alta dos preços mesmo. Mas aí entra uma outra pergunta, né? Você está perguntando do outro lado. Bom, primeiro, eu quero pedir mais uma vez para você, siga, comenta, compartilha, porque eu duvido que você vai encontrar um perfil de engenharia na internet falando de investimento, de finanças pessoais e falando de como você pode melhorar essa qualidade de vida. Então, já siga, comenta, compartilha. E aí, o pessoal do outro lado pode estar até perguntando, você falou de investimento, mas caramba, eu não sei investir, parece um bicho de 7 cabeças, por onde eu começo, qual a melhor forma de começar, deixar o dinheiro aqueles bancos que me pagam CDI ou CDB diariamente, vale a pena? Tem alguns bancos que fazem isso, né? Então, vale a pena, não vale a pena? Eu deixo meu dinheiro lá no... Eu não sei se o Nubank tá fazendo isso, mas tem alguns bancos que fazem isso. Caixinha da Nubank paga 100% do CDI. Então, ele já combate a inflação, praticamente. Teu dinheiro parado ali na caixinha. Então, para quem não entende nada de investimento, já é o primeiro passo. Você investir nas caixinhas da Nubank ou do Banco It, ou da PagBank, que é um banco que eu costumo recomendar bastante. A poupança hoje é a única que não vai combater as taxas de juro. Enquanto esses investimentos da Nubank, por exemplo, rendem 100% do CDI, a tua poupança vai estar rendendo 70% do CDI. Então, rende muito menos. Poupança hoje é um investimento muito ruim para qualquer pessoa, seja uma pessoa iniciante, seja uma pessoa já um pouco mais evoluída, mais avançada no mundo dos investimentos, a poupança é uma aplicação ruim nesse primeiro momento. Não entendo nada de investimento, bolhufas e investe na caixinha da Nubank. É melhor que na poupança. Então, vamos contextualizar. O que seria essa caixinha? Né? Porque a pessoa, caixinha, como assim? Eu vou abrir lá, vou ter que abrir como se fosse uma poupança, uma caixa, porque o nome a pessoa associa a Caixa Econômica Federal. Não. Eu vou entrar no Nubank e vou abrir uma conta na Caixa Econômica. Tipo, eu sei que parece óbvio, mas o óbvio a gente tem que dizer pra essa galera. Então, quando você abre conta na Nubank, você vai mandar dinheiro para essa conta. Quando você manda dinheiro para ela, teu dinheiro vai para a conta corrente, lá a conta inicial, tua conta corrente da Nubank. Lá dentro da Nubank tem umas caixinhas, e aí você consegue criar essa caixinha e colocar nome nessa caixinha também. Então, para objetivos de curto prazo, por exemplo, a caixinha funciona muito bem. Eu quero fazer uma viagem curtinha, eu quero montar uma reserva, por exemplo, uma reserva de paz ali, de alguns meses das minhas despesas. Já monta essa caixinha, coloca o nome bonitinho, coloca a meta, quanto que você quer guardar dentro dessa caixinha, e aí mensalmente você vai colocando o dinheiro dela, vai aplicando o dinheiro dela. Algumas regrinhas bem básicas dos investimentos. Não deixa para fazer isso no final do mês, já faz isso no começo do mês, caiu o dinheiro na conta, já manda esse dinheiro para tua caixinha de investimento. Segunda regrinha, trata isso como uma dívida. Assim como você tem responsabilidade com o teu cartão de crédito, por exemplo, você tem que ter responsabilidade com o dinheiro que você vai investir. Se você se comprometeu a poupar R$100 por mês, então poupe os R$100 por mês que você combinou com você mesmo. Torne isso um hábito de vida. Porque é um hábito que você vai cultivando todos os dias. Imagina o potencial disso daqui a 10, 15, 20 anos para você.
As pessoas têm a tendência de ser muito positivas, né? No futuro as coisas vão dar certo. No futuro eu acho que eu vou conseguir poupar. Mas enquanto você ficar jogando isso pra frente, vou poupar no futuro, você imagina que você tá de braço cruzado ali esperando as coisas se resolverem. Deixando pra depois, né? Deixando pra depois. Começa agora, nem que seja com 20 reais. É melhor você ter uma reserva de 100 reais do que você ter 0 reais e, por guardado. exemplo, trazendo pra essa questão de 20 reais. Eu vejo que hoje nós temos... Não, eu não vou perguntar afirmando, eu vou fazer uma pergunta, sabe? Porque às vezes eu pergunto afirmando e às vezes questiono. É possível investir com 20 reais por mês em ações, por exemplo? É possível, Edson. Mesmo com 4 reais você já consegue estar investindo em ações, por exemplo. Então não tem limite mínimo, não. Na Bolsa de Valores você consegue, a partir de 4 reais, 3 reais, você já consegue achar ações que tenham esse preço. Porque imagine que as ações você está comprando uma participaçãozinha daquela empresa. Então tem empresas que custam aí 3 reais para você começar a ser sócio dessa empresa. Ou seja, você pode colocar lá no seu LinkedIn que você é sócio da Petrobras com uma ação de 25, deve estar uns 25, 30 reais da Petrobras, sim, né? Com 25 reais você pode ser sócio da Petrobras. Ó, sou sócio da Petrobras, sou sócio da Nubank. Já participei das maiores empresas do país. Você já pode colocar no seu LinkedIn lá já. Então realmente é algo que... Graças à internet, a gente consegue ver realmente essa questão da democratização, principalmente com as fintechs, né, como o Nubank, a PagBank, que você comentou, e outras empresas, né? Você acredita que realmente isso está trazendo para o brasileiro essa cultura do vamos poupar, vamos investir, vamos segurar a emoção, porque o INSS, como eu digo, né, isso nunca será suficiente. Essa é para mim a dedicação. Inclusive minha avó falava para mim, e Deus eu tenha, te amo, vó, não sei se eu tiver, minha avó falava assim, não, meu filho, você tem que estudar, você tem que arrumar um bom emprego, você tem que aposentar pelo INSS. Eu falo, vó, INSS significa, isso nunca será suficiente. Exatamente. Então, você acredita que realmente... O brasileiro cada vez mais está investindo, pensando na sua segurança, talvez, de momento, e também pensando na aposentadoria. Que, pô, tu ganha, sei lá, 20 mil reais por mês, tu vai aposentar ganhando 5. Como é que tu vai manter teu padrão de vida? Mesmo que, para aposentar com 5 mil, o cara tem que ter contribuído com uma renda bem acima de 5 mil. E existe teto no INSS, né? Então existe um teto. Você, mesmo que você ganhava 20, você nunca vai se aposentar com 20. Não sei, a última vez que eu vi tava quase 5, acho. Não sei. 6.700, se eu não estou enganada. Então, Mas é bem como você falou. Daí precisa ter um salário de 20, 30 para daí conseguir o teto. E aí como é que você se mantém depois, né? Você tem um padrão de 30 mil, tu se aposenta com um salário de 6 mil e pouco. Como é que... Ou seja, endividou. Exatamente. No livro do Pai Rico, Pai Pobre, inclusive, ele cita muito isso, que o estadunidense também tem uma mania péssima de focar muito em passivos ao longo da vida. E o brasileiro tem muito isso. Então eu foco em comprar uma casa e um carro maravilhoso. Aí o brasileiro faz o quê? Ele, desde muito cedo, ele começa a guardar dinheiro para ter um carro, ele começa a guardar dinheiro para ter uma casa própria. Daí ele vai crescendo a casa, ele vai fazendo obra, deixando a casa cada vez maior. E o carro, ele vai comprando um carro cada vez maior. Só que aí, se tu passar a vida inteira só investindo nesses dois itens, nenhum desses dois vai colocar dinheiro no teu bolso quando você envelhecer. Quando você tiver lá 60, 70 anos, uma casa boa e um carro bom não coloca dinheiro no bolso. A não ser que você venda e aí viva dos investimentos. Mas na maioria das vezes você não vai querer se livrar desses itens, né? Você vai querer continuar com eles. Então, uma sacada muito importante que as pessoas precisam ter é já ir poupando para aposentadoria, mesmo que seja pouquinho, e todos os meses, e quanto mais cedo, melhor. Se você tiver 20 anos, começa a poupar agora, porque daí o tanto que você vai ter que poupar por mês é muito pouquinho. Às vezes 100 reais por mês já vai te dar uma aposentadoria incrível. Só não deixa pra pensar nisso quando você tiver 60, que aí vai ficar muito difícil correr atrás do prejuízo. Aí não dá nem tempo às vezes, né? Não dá nem tempo. Mas a gente tem que parar pra pensar um ponto bem interessante, essa questão realmente das relações de consumo, né? Que não tem como a gente tirar isso, né? Eu confesso que às vezes eu fico pensando, eu vejo cada propaganda na internet, eu falo, cara, até eu fico com vontade de comprar esse negócio. Né? Então, é muito complexo isso, né? Porque a gente pega a questão emocional, que você falou, o cara chega no fim do dia, aí o cara é bombardeado por anúncio. Outra coisa, a galera até me pergunta, se você viu no meu Instagram ali, eu sigo acho que 20 pessoas. Mas não é por maldade, sabe por quê? Porque eu me perdi na rede social. Eu me perdia. Eu ficava ali, às vezes, pô, que massa, cara. Pô, que legal. Eu falei, quer saber? Eu vou parar de seguir todo mundo, não vou ver mais ninguém e vou trabalhar, vou focar no projeto. Mas no meu pessoal eu sigo mais pessoas. Mas no perfil da engenharia e no Teimosia Produtiva, eu parei de seguir um monte de gente. Porque eu falei justamente isso. Isso seria talvez uma estratégia pra galera que tá... Porque, por exemplo, deixa eu pensar. A minha não vou dizer quem, né? Ela gosta de coisas de unha, assim. Esposa. Falar, né? Mas tipo... Ela gosta de ver coisa de cabelo, assim, tá com a dor cacheada. Então ela viu um negócio, ela...
se empolga para comprar. Agora ela diminuiu muito isso, né? Porque quando a gente começou nesse relacionamento, ela comprava muitas coisas. Então, amor, você realmente precisa disso? Você realmente precisa comprar isso? Não tem outra opção? Não tem o melhor? O mais barato? Ou que te atenda? Ou realmente você precisa comprar? Aí ela começou hoje ela vê alguma coisa, ela já começa, tipo, será que eu preciso comprar? Não, acho que eu não preciso. Então, às vezes ela fala assim, tipo, eu tô com vontade, mas eu não preciso. Então, realmente, ela parou de consumir por causa dessa pergunta. Só por causa dessa pergunta. Eu realmente preciso disso? Legal. Aí o brasileiro, acho que vai muito empolgação. Eu não sou brasileiro, eu trago brasileiro, mas eu amo brasileiro, eu amo Brasil, eu não quero morar em outro país. Eu já tive essa vontade, mas... quero empreender em outro país, quero ter negócio, mas não quero morar em outro país. O Brasil é maravilhoso, né? Eu gosto também. Mas eu gosto da estratégia de monta uma caixinha para você comprar essas coisas todos os meses. Define um teto de gastos para você comprar essas coisas que são importantes para você. Eu gosto muito de testar produto de skincare, produto de beleza, produto de cabelo, não tem problema. Define que todos os meses você vai tirar ali 100, 200, 300 reais por mês do teu orçamento financeiro para você comprar esses itens. Vai ser ótimo porque daí você não corre risco de se atropelar e comprar muito mais do que deveria. Você não corre risco de ficar comprando coisa duplicada. Sacrifício financeiro também, não. Que sacrifício, meu trabalho tanto, eu não posso nem comprar, né? Mas aí que tá, eu trabalho tanto, aí eu vou deixar meus sonhos maiores de lado por causa de um monte de picadinho. É isso que a gente tem que também ir internalizando, porque se eu gasto meu dinheiro com um monte de picadinho, eu tô deixando sonhos maiores de lado. A reserva que era pra estar acontecendo, a viagem que eu queria fazer, a troca de carro que eu queria fazer, eu não vou conseguir fazer, porque eu tô gastando demais com picadinho. Por isso que eu defini o teto de gasto pode ser muito interessante pra ela. Ela não precisa deixar de comprar nada disso. Porque a pessoa trabalha numa empresa, ela cuida do dinheiro da empresa, ela tem os budgets ali, o orçamento para cada departamento. Então, por que ela não faz isso para cada... Porque departamentaliza a sua vida, né? Para que você consiga, trazendo para a questão dos projetos, né? Departamentaliza a sua vida. Não sei se esse é correto o termo, mas coloca ali as porcentagens para Categoriza por teto de gasto. Quanto que eu posso gastar com o mercado? Quanto que eu posso gastar com lazer? Quanto que eu posso gastar com cuidados pessoais? Define tetos de gasto, porque adulto precisa de limites. Não dá pra eu comprar tudo que eu tenho vontade. Eu tenho certeza que eu quero. Eu tenho certeza que deve ter alguém vai escrever no comentário. Quem tem limite é município. Precisa. A empresa precisa, como você citou. A empresa precisa de teto de gasto. Não dá pra empresa comprar tudo que der vontade. Faz assim. Promove a esposa como diretora financeira, se ela gasta menos que você. Se você gastar mais, se a sua esposa gastar mais que você, promove ela para diretora financeira. Fala, amor, eu tenho isso aqui, esse aqui é o orçamento. Você aprova a aquisição disso aqui? Não aprova. Então, reprovado. Olha só, dica prática. Estratégia boa. Diretora financeira. Finanças precisa de um líder. Finanças de casal precisam de um líder, é verdade. Isso é fantástico. Cachorro com 2 donos... morre de fome. Aí tu falou agora um ponto interessante, não tinha pensado nessa pergunta, mas eu vejo que tem muita gente que casa e não casa. Eu vi uma frase bem interessante do Primo Rico com a esposa dele. Eles estavam falando no podcast com o pastor Jackson, se não me engano. E ele falou bem assim, quando eles casaram em comunhão total de bens, e foi polêmica, né? Gerou uma polêmica muito grande essa questão. E aí o Thiago Negro falou bem assim, quando a gente casa, a gente compartilha o corpo, a gente compartilha a cama, a gente compartilha a casa, as coisas, né? Compartilha as coisas não materiais, mas o dinheiro a gente não compartilha. Então, peraí, a gente está servindo a um Deus que o dinheiro é consequência disso, ou a gente está servindo o dinheiro, colocando ele no lugar como um Deus? Porque a gente divide tudo, mas não divide dinheiro. Ou seja, a gente não está realmente servindo a Deus, a gente está servindo ao dinheiro. E isso eu falei, caramba, cara, esse negócio de casar... Porque você não casa com comunhão parcial de corpo. Mas você pode pôr a mão só daqui pra cima, daqui pra baixo, você não pode pôr a mão. Não é verdade? Então, por que no dinheiro, realmente, as pessoas não juntam esse dinheiro na questão de comunhão total de bens? Tá, beleza, tem seus... Tomar cuidado também, tá? Mas aí também entra essa questão de casou. Eu não acho saudável um casamento pessoas que cada um tem suas finanças junto, porque você não constrói nada junto. Porque, eu vou viajar, tu paga o teu, eu pago o meu. Aí talvez um ganha mais que o outro, um ganha menos, não sei, esse é meu ponto de vista. Eu acho que tem que ser tudo junto, se tá junto, é junto. Ou talvez as pessoas vão ficando muito individualistas, né, separando, cada um cuida do seu, então cada um tem seu sonho, mas o casal vai conseguir ser muito mais próspero se tiver as finanças com certeza juntas. O livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Não é casais inteligentes enriquecem separados, né? Então é porque juntos realmente você vai conseguir ter muito mais
produtividade com o teu dinheiro e dá mais agilidade para os teus sonhos também. Imagina que é 2 pessoas remando para o mesmo lado. Então vai dar muito mais agilidade para os sonhos de vocês, se vocês juntarem as finanças. E até onde comprar as coisas, né? Porque, por exemplo, essa questão do, será que realmente eu preciso? Então, por exemplo, como casal, eu e minha esposa, a gente tem alguns desejos, algumas coisas que a gente quer conquistar. E imagina se eu não dá pra perceber que eu gosto de muitas coisas tecnológicas. Imagina se cada vez que eu pegasse um dinheiro, nossa, agora eu vou ter apartamento. Aí ela... E dane-se pro sonho dela, né? Dane-se dela, ela vai pega o dinheiro dela, acho que agora eu vou tirar um dia de rainha, eu pro spa, vou pagar 5 mil reais e vou ficar um dia inteiro lá. Ou seja, eu vejo que muitos casais fazem isso. E quando eles tentam conversar, o dinheiro é meu, eu que faço isso, eu que não sei o que. Então é muito complexo essa relação casamento separado. Também dou preferência para juntar as finanças sim, Edson. Só tem que ver esse ponto que você citou ali atrás, Edson, de ver se não tem um dos 2 que é muito gastador. Porque aí se tem um do casal ali que é muito gastador, as finanças não pode ficar com ele, o controle financeiro não deve ficar com ele, é melhor que fique para a pessoa mais econômica da relação. As finanças precisam de um líder, como toda empresa precisa de um líder, nas finanças precisa de um líder. Cachorro com 2 donos morre de fome. Então define quem que vai ser o líder. Quem que vai dar a última palavra? Sabe? Porque às vezes se a pessoa é muito gastadora, toda semana ela vai ter uma demanda, todo dia ela vai querer alguma coisa. Mas eu preciso, amorzinho! Aí toda semana é uma coisa, então tem que ter alguém que vai dizer o não. E isso tem que estar bem claro dentro da relação. Porque se é os 2 que dizem sim o tempo inteiro, imagina. Aí desanda tudo. Aí o casal vai ficar só no consumo o tempo inteiro e focar em sonho que é bom nada. E reclamando da vida, dizendo que ganha pouco, né? Exatamente. Exato. E falando de questão das criptomoedas, blockchain, qual a tua opinião em relação a isso? Legal, o Bitcoin tá muito em alta de novo, né? Teve uma queda aí nos últimos anos, mas eu gosto muito e acredito que seja o futuro. Inclusive, eu estava no Uruguai há uma semana atrás. Que massa. E lá no Uruguai tem muitos lugares que tem máquinas de Bitcoin. Então você consegue comprar e vender naquelas próprias máquinas. Você consegue sacar criptomoeda, também transferir ela ali como peso uruguaio, no caso, e sacar da máquina. Então, percebe que já tem países que já estão muito mais adeptos ao uso do Bitcoin do que o Brasil. O Brasil está muito atrasado nesse sentido. Eu confio muito. Isso é fantástico. E realmente, como diz, a gente só não pode acontecer um colapso tecnológico, porque senão todo mundo fica pobre, né? Senão lascou. Mas isso a gente vai ser penalizado em um monte de outras coisas também, né, Edson? Não só no Bitcoin. Aí, na verdade, eu acredito também que já não é nem o futuro, já é o presente. Já é o presente. E já teve muita gente que já ficou pra trás também, né? Porque deixou de comprar lá quando... Eu lembro alguns amigos quando eu tava na obra da Petrobras, 2014, 15, 16, 17... Os amigos ali, alguns... Cara, comprei um negócio ali, paguei tanto, já tá em 18 mil reais, eu tô não sei o quê, eu tô 25 mil reais. E o negócio foi crescendo, eu falei, caramba, cara, eu não comprei. Mas ainda tem muito a crescer, Edson. Bitcoin ainda tem muito a crescer. Hoje tá em 350 e poucos mil reais, 356, eu acho. Não sei, não faço ideia. Mas a tendência, eu acredito fortemente que vai chegar a 1 milhão. Eu acho que o Bitcoin vai chegar a valer 1 milhão de reais. Então, a tendência é que ele triplique nos próximos anos. Eu acredito muito nisso. Por isso, eu tenho na minha carteira de investimento uma parte considerável em criptomoedas. Ou seja, tá chegando 1 milhão, então tá em milhões, ficou top, hein? Bom, galera, vocês estão gostando desse bate-papo? Confesso pra vocês que tá dando quase 1 hora já de episódio e passa muito rápido, hein? Olha que fantástico. E eu queria pedir pra vocês que estão em casa, se vocês tiverem pergunta, mandem também lá no perfil da Carol, para que ela possa estar respondendo para vocês. Sigam o perfil dela, afinal de contas, sempre a gente tem uma coisinha para aprender. Por mais que você esteja do outro lado falando, não, mas eu já sei isso. Mas eu já sei isso. Cuidado com a síndrome do eu já sei, tá? Porque eu já sei... Mentalidade escassa. Pessoa de mentalidade escassa, ela tá sempre falando isso. Isso aí eu já sei, isso aí eu já ouvi, isso aí eu já tentei, isso aí não dá certo. Vai roubar meu dinheiro. Isso aí eu vou perder dinheiro. A pessoa com mentalidade escassa tá sempre com esse monte de crença negativa. Pra gente começar a ter uma mentalidade abundante com o dinheiro, a gente primeiro tem que começar a mudar aqui. Então começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu já sei, mas eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Eu já tinha escutado isso aqui, mas agora faz muito mais sentido. Então começar a enxergar a informação de uma maneira diferente. Eu tive um professor na escola, muito tempo atrás, que ele entregou algumas cartilhas pra gente que estávamos na sala. E aí, pouco tempo depois, algumas pessoas já tinham amassado essa cartilha, jogado fora, colocado na bolsa, enfim, já tinham perdido a cartilha. E daí ele falou, olha só, depois de um tempinho ele falou, olha só, são poucas as pessoas que ainda estão com a cartilha na mão, a maioria delas já deu fim na cartilha. E aquelas pessoas que são inteligentes, elas absorvem e elas valorizam tudo que chega até elas.
Então tinha informações muito úteis na cartilha que alguns de vocês nem olharam, nem deram bola, jogaram fora. E aquilo me marcou bastante. Então, hoje eu tento ser essa pessoa de mentalidade abundante que absorve tudo que chega até mim. Um conhecimento diferente, uma pessoa que eu nunca ouvi falar, eu sempre tento ir absorvendo o máximo de coisas que eu consigo. Sempre tem alguma coisinha pra gente aprender, né? Total. Podcast mesmo, às vezes eu moro em Floripa, então eu venho pra Balneário, né, pra gravar os podcasts, eu tenho alguns clientes aqui, e eu entro no carro, começo algum podcast, eu falo, cara, isso não tá interessante assim, mas eu vou ouvir. Aí no final, daqui a pouco eu escutei 5 minutos, eu fui ouvir, cheguei em Balneário, eu escutei o podcast inteiro. Ou seja, não existe conhecimento vago, né? A gente sempre pode aprender alguma coisa com alguém, né? Pablo Marçal, hoje em dia, é tão criticado, né, Edson? E aí na internet, pessoal metendo hate. E parece que no Brasil é sempre assim. Sempre aquela pessoa que se destaca, que, principalmente falando de finanças, que se destaca falando de finanças, as pessoas já caem em cima. Parece que todo mundo que quer crescer, que quer fazer o brasileiro crescer, é criticado. Mas você trouxe um exemplo, 2 coisas interessantes. Uma que eu tô lendo o livro dele, que é... Eu não lembro qual que é o nome do livro, eu comecei a ler, tem um símbolo do infinito na frente, ele fala do 8 deitado. Até depois do fim? Não, é... 8 caminhos pra riqueza, ou coisa nesse sentido, assim. Então eu vou dar procurado aqui. Mas eu confesso que eu achei o livro fantástico, porque ele traz realmente questões práticas de como você realmente entender as suas finanças, mas principalmente o quanto que ele fala de Deus no livro. Legal. Ele traz exemplos bíblicos, ele fala, eu não estou pregando, não sou pastor, mas eu estou trazendo para você, comprovando que o que está na Bíblia realmente funciona. Então eu são 8 livros, não vou lembrar o nome do livro agora aqui, mas é um livro bem legal, que eu confesso para vocês que vale a pena ler. E outra coisa interessante que eu percebi recentemente é que só te critica quem não chegou onde você quer chegar. Ninguém critica, como é que é? Ninguém critica o feio, ninguém inveja o fraco. E o Pablo Marçal, eu usei ele de exemplo porque muitas pessoas criticam, mas criticam 2% da fala dele, ou criticam 5% da fala dele. A maior parte do conteúdo dele é muito bom. E a pessoa muitas vezes concorda com a maior parte do conteúdo, mas aquele trechinho que você viu, aquele corte, você não concordou, e aí você já tira a pessoa pra incompetente, que ela não serve. Mas eu sempre vejo que as pessoas têm... que eu tenho a aprender com todo mundo aí, com o Pablo Marçal, principalmente. Achei o livro aqui, o nome do livro é 8 Caminhos que Levam à Riqueza. Boa. É fantástico o livro, realmente eu confesso que eu comecei a ler assim, inclusive quem fez o prefácio dele foi o Flávio Augusto. Legal, né? Olha aí. Então eu confesso que eu achei o livro todo, eu comecei a ler assim, e ele começa a trazer quais são os... Ele fala muito do 8 deitado, ele traz a referência do 8 deitado. Ele fala que o infinito é o 8 deitado, que é um número muito poderoso. Que ele fala que quando você... Não sei se vai estar aqui, se vai estar explicando aqui, mas ele fala que é o conceito do ilimitado e que no 8 deitado ele tem uma coisa muito interessante que é o X no meio, ou seja, ele multiplica. Trabalho, esforço com alguma coisa... Eu não sei ali, se vocês já leram esse livro, escrevam no comentário aí. Mas realmente é um livro que eu confesso que abriu muito a minha mente em relação ao Pablo Marçal. Não que eu não gostasse dele, eu acho legal ele, porque realmente ele é ousado. Boa. Ele é ousado, ele faz realmente... E o trabalho dele está transformando a vida de muitas pessoas. Então, exatamente, esse é o ponto. No Brasil, todo mundo que fala de finanças é atacado. Uhum. Então, Thiago Nigro já foi muito atacado, Natália Arcuri fez um vídeo que o pessoal não gostou e já foi muito atacado, Pablo Marçal fala de finanças às vezes e já é muito atacado. Como o brasileiro não recebe educação financeira, parece que tudo que eles ouvem falar de educação financeira, eles já vão criando um afastamento, né? Mas eu acho que as pessoas, elas têm... As pessoas, na verdade, elas têm medo de enfrentar aquilo que as incomoda. Ou seja, tudo aquilo que te incomoda, eu prefiro dizer que eu prefiro agir com agressividade. Por exemplo... Eu percebo que tem muitas pessoas que são agressivas com homossexuais, por exemplo. Sim. Por quê? Por que tem a ver? Porque tu tá com medo de virar? Tu tem tendência pra isso? Tu já foi? Ou seja, respeita o espaço de cada um, né? Respeita o trabalho de cada um. Mas eu sei que isso vai dar um outro tema polêmico e melhor não é ter esse tema, não. E eu sempre peço pros nossos convidados, quando o podcast tá chegando no final, para que ele traga uma mensagem pra galera que tá vendo do outro lado. Tem muita gente, por exemplo, que tá... Deixa eu mudar aqui... Deixa eu mudar pra cá. Tem muita gente, por exemplo, que está endividado ou pode... Enfim, fica a seu critério trazer uma mensagem. Então, eu sempre gosto de pedir para os nossos convidados trazer uma mensagem no final para a galera que está do outro lado lá, tá bom? Tá contigo já. Legal.
Não seja um ratinho correndo numa roda. Não seja um ratinho que vive para pagar conta, que trabalha, ganha dinheiro, paga conta, fica sem dinheiro e no outro mês começa a repetir o caminho todo de novo. Então, seja aquela pessoa que usa o dinheiro, que ganha o dinheiro e que usa o dinheiro para pagar as contas sim, mas que usa também para realizar sonhos, que usa para poupar uma partezinha e investir uma parte. Seja aquela pessoa que tem lazer todos os meses, uma partezinha do salário voltado para diversão, para lazer, que isso é o equilíbrio financeiro. Seja essa pessoa que tem equilíbrio financeiro, porque assim você vai conseguir ter muito mais paz com o teu dinheiro, muito mais paz com a tua vida no geral, com o teu relacionamento, com o teu trabalho. Então, use bem o seu dinheiro, use de maneira consciente. Não fique caindo em efeito manada, de tentar ficar seguindo o que tá todo mundo fazendo, de ficar comprando o que tá todo mundo comprando. Entenda as suas prioridades, defina quais são as suas prioridades de vida para você não ficar vivendo o sonho de outras pessoas e gastando dinheiro com coisas que muitas vezes não vão agregar em nada na tua vida e no teu futuro. Isso aí. E sigam, e se vocês querem ter equilíbrio com a Carol. Bom, Carol, gratidão mesmo mais uma vez por ter vindo aqui. Pra galera que me acompanhou, é a segunda vez que a Carol participa, mas uma vez foi lá no comecinho, bem no comecinho, tinha uma outra pegada do podcast, não estava tão maduro ainda e cada vez está ficando melhor. Então, você, obrigado por ter sido cobaia lá no comecinho. Obrigado. Por ter confiado realmente no trabalho e também mandar um abraço pro JP que participou também, que faz tempo que eu não vejo ele aí, mas eu vejo que ele tá também trilhando um trabalho fantástico, né? Olha só, outro engenheiro indo para outro caminhozinho, para ver como a engenharia ela tem esse poder, né, Edson? Dá para ir para a área financeira, dá para ir para a parte de investimento, dá pra gente ser o comunicador, educador da área de engenharia. Então, a engenharia é muito ampla, eu devo muito a essa profissão incrível ao CREA, aos meus professores de faculdade, aos colegas de faculdade, que tudo isso faz a gente crescer demais. Engenheiro tende a ser uma profissão do futuro. O engenheiro, ele cria novos caminhos, como você falou lá no começo. Ele cria novos caminhos, ele cria novas perspectivas, ele sai do ponto A para o ponto B da maneira mais produtiva possível, mais eficiente possível. Então, muito grata de ser engenheira e de estar aqui participando desse podcast de engenheiros também. Então, galera, acompanhem esses episódios, porque, olha, vamos ter episódios com os mestres dos magos. Eu tô falando de mestre dos magos porque ele falou no episódio, senão eu não falaria, não. Grande mestre, professor, doutor, vídeo, mestre em engenharia de produção aí, pra galera que conhece ele, que já prestou serviço para grandes empresas. Acho que ele é ótimo. Teremos... Nossa, gente, tem tanta gente. A Priscila que vai falar de prevenção contra incêndio, sobre vistorias bombeiras, mais algum sentido. Tem muita gente boa que tá vindo por aí pra participar por aqui. Então, acompanhem, comentem, compartilhem, porque não é todo podcast que fala de tecnologia, ciência, inovação de uma forma descontraída, de uma forma leve e com uma linguagem clara para que você consiga também compreender e transformar a sua vida. Afinal de contas, nosso objetivo é multiplicar talentos. Valeu? Forte abraço para vocês e até o próximo voo. Roda a vinheta. Engenharia no ar, conectando a nação. Tecnologia produtiva, criando a inovação. Operadores e sonhos reluzindo no Brasil. Empreendedores brilham, tecnologia e brilho. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Trocas de ideias, encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. De ideias, encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar.